Olá, amigos do canal. Esse é o 7º vídeo dos comentários do Atma Bodha. Vamos dar início ao Sloka 4. É apenas devido à ignorância produzida por uma equivocada compreensão que o ser não dual aparece como finito e delimitado a nome e forma. Quando a ignorância é destruída, o ser não dual, que não admite nenhuma multiplicidade, revela a si mesmo, cuja realidade da natureza é não dual, tal como o sol se revela quando as nuvens se afastam. O Sloka aborda o problema das compreensões fugazes, aquelas cujo saber não perdura. Por exemplo, acreditar que somos o corpo ou simplesmente que um objeto é o nome e a forma que o define. Nossas crenças particulares escondem um saber que não perdura. Sua momentaneidade faz com que qualquer compreensão não possa manter-se em um marco espaço-tempo. Por isto, Sankara afirma que esse saber momentâneo impede de vermos nossa natureza real não dual, ocultando-a. Assim, nome e forma são sinônimos de sobreimposição de dualidade de ignorância. Tudo o que conhecemos podemos reduzi-los a um nome e uma forma. No entanto, nome e forma representam o objeto, mas não a sua realidade. Passado o tempo, o situado objeto, encontrando-se em outro espaço, altera seu nome e sua forma. Vivemos em um mar de nomes e formas que, ritmadas sob um som desconhecido, modificam-se e se transformam. Nossa mente capta o mar de nomes e formas e incessantemente movendo-se ao comando que impera diante da mudança. Por isso, se é impossível advertir a realidade sob a ótica mutante da mente, assumir que nossa representação mental das coisas, ou seja, seu nome e forma possam constituir uma representação válida, contribuindo-lhes uma condição como sendo o real, é o que Sankara denomina de ignorância. Para o Vedanta, a ignorância básica nasce da identificação com o sentido de individualidade, como o eu. Quando a mente reconhece o próprio sentido egóico e o assume como sendo válidos, então nasce a identificação e com ela a validade da individualidade. O que nos define mentalmente como pessoas vai alterando-se com o tempo. Somos dependendo do momento e do lugar. Em função das experiências vividas, vamos nos transformando para o bem ou para o mal. O que acreditamos que somos é apenas uma opinião baseada em nossas compreensões momentâneas. Nada disso pode ser real, pois baseia-se em conjecturas e opiniões do eu, do Ahankara. Imaginamos um grande pote na qual vertemos leite processado. À primeira vista, o leite é completamente homogêneo. Experimentamos então e esprememos um par de limões e misturamos a mistura um pouco. Momentos mais tarde veremos como surgem claramente diferenciadas duas substâncias completamente diferentes que previamente eram a mesma, coalho e nata. De maneira semelhante, a aparição do eu introduz diferenciação na cognição. Genericamente, a diferenciação na cognição geralmente denomina-se de nome e forma. Assim, a mente, induzida por sua condição diferenciadora, o eu, relaciona continuamente nomes e formas mediante sua capacidade dialética inata. Essa força de raciocínio que impera na mente leva a distinguir suas diferentes qualidades, memória lógica, inteligência e outras. Então, quando falamos em ignorância, nós estamos falando que a mente, ela interpreta
os objetos, as percepções de maneira distorcida da realidade. E porque ocorre essa distorção do real, o Jiva se identifica com o corpo e a mente. E isso o leva a sentir-se limitado e insatisfeito. E essa identidade da qual ele acredita ser faz com que suas intercomunicações, tanto externas como internas, o impulsione a agir no mundo conforme suas crenças e condicionamentos. Portanto, a realidade que o Jiva vive é a visão de uma realidade aparente, dual, temporária, portanto, ilusória. Essa realidade aparente, ela encobre a verdadeira natureza do ser que somos, que é não dual, ilimitada e imutável, como a nuvem que encobre o sol. Buscaremos nos aprofundar no problema da ocultação da verdadeira natureza não dual do ser desde uma perspectiva nova, recorrendo ao conceito de simetria. Para isso é necessário uma pequena introdução. A segunda lei da termodinâmica estabelece que em todo campo fechado, a energia se conserva, ou seja, constante. Também reconhecemos, tal como os físicos afirmam, que existem 4 forças fundamentais que operam no universo, que são denominadas de força gravitatória, força eletromagnética, força forte e força fraca. Os cientistas buscam estabelecer a relação entre essas 4 forças mediante a soma delas, denominada como superforça. No que concordam os cientistas é em atribuir a essas forças uma função de compensação ou de equilíbrio para que um sistema fechado, em concordância com a segunda lei da termodinâmica, permaneça invariável. Assim, essas forças não seriam, no fundo, mais que mecanismo que a própria natureza possui, instaurados para preservar sua própria conservação. Então é isso, a física ela nos diz que quando temos um campo fechado, a energia que é gerada dentro desse campo, ela se mantém, ou seja, ela pode trocar energia apenas com o seu próprio campo, interagindo e se transformando de forma equilibrada. Assim, produz uma força maior que faz com que se sustente a si mesma. Portanto, ela fica repetindo esse ciclo para se preservar. Então, ele faz uma comparação. O universo chamado Mithya, que é limitado, campo fechado, produz, transforma e sustenta as suas próprias forças, produzindo uma força maior, que é Maya, e que esse é o poder criativo que entorpece o Jiva. Ou seja, o Jiva fica sob o efeito do poder de Maya, oculta a realidade única, projetando a realidade de forma distorcida, aparente, fazendo com que o Jiva acredite que a realidade é a dualidade. Continuando a leitura. Essas forças necessariamente têm que possuir um denominador comum, um sentido de identidade da natureza que está imbuída em uma aparente e constante mudança. O sentido de identidade na aparente diferenciação se denomina de simetria. Considerando que a própria Terra, como planeta, que se apresenta como sendo um campo fechado, tal como se apresenta a termodinâmica, temos que afirmar que a sua energia total sempre se conserva. Os variados ciclos das estações da climatologia são as respostas da natureza diante das variáveis que se apresentam como temperatura, velocidade da Terra, luminosidade, gravitação lunar e etc. Os ciclos das estações e as variáveis que os criam são entre eles diferentes. No entanto, a soma de tudo o que acontece sempre permite manter o equilíbrio termodinâmico de todo o sistema, ou seja, da Terra.
As forças da natureza são, em essência, expressões das 4 forças fundamentais, razão pela qual podemos supor que essas forças promovem um caráter compensatório para que os sistemas fechados se conservem diante as alterações constantes que ocorrem. Simetria é o sentido de unidade que existe na aparente mudança. Assim, as forças modificam-se incessantemente, compensando-se umas às outras, mas o sistema onde elas atuam está sempre em equilíbrio. Este é o encanto da simetria, permitir as mudanças sem jamais perder o equilíbrio. A simetria ela pode também expressar na atividade psicológica do ser humano. A mente produz imensuráveis simetrias que, no fundo, são estados de compreensão em constante movimento, com o fim de manter o equilíbrio do sistema mental. A partir dessa perspectiva, os diversos padrões psicoafetivos que apresenta o indivíduo não seriam mais que as simetrias que, por uma única identidade base, se estabelece no comando de seu comportamento. Essa simetria se expressa mediante a diversificação das condutas psíquicas que oferecem uma riqueza de atributos à personalidade. Assim, a base psicológica de todo ser humano se sustenta no desejo de existir como um eu. São as diversas simetrias que emergem dos diversos aspectos de um impulso primitivo e básico, as que levam a uma individualidade em permanecer-se como uma unidade psicocognitiva. As diversas simetrias são diversificadas, expressão dos hábitos mentais, sua aparição como resposta a qualquer atividade cotidiana. A partir disso, é fácil então converter o amor em ódio e vice-versa, ou o cansaço em força, ou a esperança em decepção, inclusive o prazer em dor. Graças à elegância do conceito de simetria, podemos descartar os julgamentos de valor sustentado nas apreciações antagônicas e diferentes como boas e más, e gerar assim um profundo e eficaz entendimento dos processos mentais que adornam o comportamento humano. A simetria como ferramenta teórica nos permite afirmar que a ignorância agnana surge com a aparição do ato volitivo, que é o surgimento do eu, implicando um sentido de individualidade, de posse, portanto, no sentido de eu. Essa volição imprime um sentido de diferenciação na natureza não dual da realidade, criando uma aparente delimitação de inumeráveis simetrias que a mente adverte mediante a diversidade de nomes e formas. São os nomes e formas quem se relacionam através do raciocínio e criam a distinção entre os diferentes conteúdos mentais, inclusive entre o perceptor e o percebido. No entanto, devido ao surgimento das simetrias duais em um sistema eminentemente não dual, que se requer uma compensação na própria cognição do sistema fechado, se fazendo necessário a aparição de karma e maya, como elementos equilibradores da equação que produz a dualidade. Devido à novidade das presentes ideias, solicito ao leitor paciência. Nos parágrafos seguintes se explicará detalhadamente o desenvolvimento de abordagem que esclarecerão as afirmações prévias. O Vedanta cunhou os termos karmas e maya como forças que imperam na natureza psíquica, tal como a ciência cunhou os termos força forte e força fraca, que subjazem no átomo. Karma tem relação com a força de casualidade, com o cotidiano dinamismo que induz o impulso de nascimento do eu.
O objeto essencial do karma é, mediante o intercâmbio e ação, induzir o sentido de permanência na própria mudança. Bom, dando uma resumida aqui, o conceito de simetria é a forma de manter a informação refletida da mesma identidade refletora, ou seja, a informação secundária que é refletida é semelhante à informação primária. Como a imagem no espelho, ambas são semelhantes. A imagem refletida tem a mesma informação da imagem do objeto que é refletido e se mantém a identidade, mesmo que os processos sejam diferentes. Quando o indivíduo passa a ter o sentido de individualidade, que é quando ele se percebe separado, ele sai da não dualidade e passa a criar várias outras simetrias. Os objetos que ele percebe se relacionam. E o eu, aquele que é o percebedor. Então, para manter o equilíbrio desse campo aparente da dualidade, aparecem as energias ou forças virtuais, dos elementos do karma, que é o resultado das ações passadas, mais as ações presentes, que vão moldar as experiências do Jiva, e Maya, que é a ignorância, que faz com que o Jiva se identifique com o corpo e com a mente. Então, essas duas forças, Maya e Karma, vão operar a parte psíquica do indivíduo para que esse indivíduo Jiva responda ao campo, no caso aqui o campo fechado, fortalecendo seus atributos para manter-se no campo não dual, mantendo a sua individualidade, ocultando assim a realidade não dual. Portanto, o eu não reconhece a sua verdadeira identidade não dual. Lembrando que, conforme a física, que diz que devido à segunda lei termodinâmica que opera o campo fechado, suas forças se produzem, se transformam para se sustentarem a si mesma. Desse modo, então, o Jiva vai perceber de maneira distorcida a realidade, sendo o que é irreal como real e o real como inexistente. Porque sofre a influência do karma e de Maya, que é essas forças interagindo entre si, sustentando e se conservando dentro desse campo fechado. Continuando, da mesma forma, o Vedanta cunhou os termos Nama e Rupa, nome e forma, como expressões genéricas da presença do eu. Cada vez que o eu faz parte de um processo mental, os nomes e as formas se convertem nas expressões irrefutáveis da atividade dual na cognição. Nome e forma são aspectos predominantes da dualidade, são atividades relacionadas que espontaneamente surgem na mente no mesmo instante em que o universo é pensado como um eu. Igualmente, Karma e Maya, como casualidade e ignorância, são forças de compensação que equilibram o sistema dual para que este subsista com atributos de individualidade. Ambos, Karma e Maya, são mecanismos compensatórios de todo o sistema dual que conhece através de um processo que evidencia o sentido volitivo na cognição. Por isso, retirando o sentido volitivo da percepção, o Ahankara desaparece, nome e forma como atributos diferenciadores. Perceba que, quando a não dualidade se faz presente, a identidade dos objetos se mantém, mas não as fronteiras mentais de nomes e formas que os diferencia. Igualmente, diante das desaparição do eu, o Karma e Maya desaparece como forças de compensação,
do sistema dual e de todas as infinitas simetrias que estas congregam sob a percepção, permitindo assim, como diz Sankara, que o Sol se experimenta sem as nuvens que o encobrem. Então, para o ser consciência, tudo que flui no mundo dual não pode afetar a si, pois ela é imutável, embora a dualidade e a não dualidade existam de maneira simultânea. A não dualidade é uma multissimetria. Nela se conjuga o simultâneo ao infinito. Ali, karma e maya, ego e demais realidades são informações que fluem sem diferenciação alguma de quem as experimenta. Quer dizer, nenhuma dualidade, nenhuma simetria afeta a tudo, em essência, a natureza não dual da realidade. Semelhante com a perigosa serpente que temerosos acreditavam detectar na escuridão, à beira do caminho, não afeta a corda, que é o seu substrato real. Dualidade e não dualidade são mundos que coexistem, mas jamais se cruzam. O que detectamos mentalmente através de atributos duais são as diversas e infinitas possíveis simetrias que englobam as nossas experiências pessoais sob alguns cânones kármicos determinados. Coexistem inúmeras realidades duais, inumeráveis simetrias sustentadas toda pela mesma identidade não dual, pelo qual se faz evidente a futilidade de todo o planejamento evolucionário que permite uma suposta primeira origem do existente e, na melhor da situação, tanto os físicos como os filósofos enfrentam as singularidades, o paradoxo que a lógica encontra diante da busca da metafísica. A partir daqui, e dado que a informação base do universo é sempre idêntica e não diferenciada, e está sempre presente nos sistemas duais. As diversas simetrias que a mente detecta possuem como base a não dualidade. A criação e a evolução são o resultado das forças compensatórias do karma, que cria uma realidade denominada Maya, ilusória. Isso implica na aparição de diferentes estados de consciência em função das diferentes simetrias que estejam operando segundo o tipo de agente ou eu que propondere no distante da cognição. Ou seja, não há diferentes mundos, apenas diferentes simetrias que geram diversos modos de percepção. Existem outros mundos, mas eles estão neste. E desde aí, inclusive, se pode compreender a Maya como aquela manifestação de ignorância que nos induz a considerar como válido real o mundo que emerge sob uma determinada simetria cognitiva. O conceito de simetria é ferramenta profundamente interessante, que nos permite encarar desde uma nova perspectiva os complexos aspectos metafísicos e também nos oferece uma nova abordagem a grandes conceitos que fazem parte dos ensinamentos do Vedanta, como são Maya, Karma e ignorância sobre imposição, assim como a conjunção de aspectos aparentemente contraditórios sobre a realidade das coisas. Então, finalizando, o Jiva vai se relacionar no campo dual, através de nomes e formas, várias realidades duais, fazendo surgir vários níveis de estados de consciências, inumeráveis simetrias, várias maneiras de percepção, sustentada todas pela mesma identidade, que é o ser pura consciência, não dual, ilimitado, imutável e pleno. Então, é isso. No próximo falaremos sobre o Sloka 5. Agradeço a escuta atenta de todos, bom estudo, namastê.